Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Se você tem Bíblia, mantenha aberta durante a prédica, para que você possa acompanhar o que está sendo pregado. Eu falei Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu o evangelista Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Palavra do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor nos falou através dos louvores, fala-nos também através da Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, para ouvir o Teu Espírito Santo, para ouvir Tua voz. Não permita, Senhor, que nada roube de nós a atenção de Te ouvir. Que toda distração, Senhor, caia por terra. Que nós possamos ser cativos, Senhor, à Tua voz e à Tua palavra. Ilumina o Teu Espírito Santo a cada um de nós, para entendermos Tua palavra e experimentarmos o quanto ela é boa, agradável e perfeita. Assim oramos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero tratar nesta noite sobre o seguinte tema, irmãos: a igreja do deserto. Olhando para o texto de Mateus capítulo 3, quero que você perceba as diferenças de forma discrepante. Quero que você olhe para a igreja do deserto e olhe para a igreja da atualidade. Olhe para o pregador da igreja do deserto e olhe para os pregadores da atualidade. Olhe para os templos sofisticados da igreja da atualidade e olhe para a simplicidade da igreja do deserto. Olhe com olhos espirituais, não com olhos de críticas, mas olhe com olhos de Deus, com olhos do Espírito, para nós percebermos e para nós vermos com sensibilidade o que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós, porque tudo que nós temos. Porque a igreja do deserto e o seu pregador nos traz assim lições extraordinárias. E olhando para esse texto, nós conseguimos olhar para o pregador, conseguimos olhar para a mensagem do pregador, conseguimos olhar para
o alcance da sua mensagem, o resultado da sua mensagem e, consequentemente, a mensagem escatológica, que começa no versículo 1 e termina no versículo 12. Explico. Escatos é uma palavra do grego que significa fim de qualquer coisa. Escatologia seria o estudo sobre todas as coisas ou o final de todas as coisas. Então, você percebe que no versículo 3, capítulo 3, começa com uma mensagem escatológica e no versículo 12 termina com uma mensagem escatológica. Observe comigo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é uma mensagem escatológica. Ele não olha para o presente, ele olha para o porvir, ele olha lá para frente. Ele diz assim: está próximo o reino dos céus. E olha que isso aqui foi escrito mais de 2.000 anos atrás aqui. Ele já dizia que o reino dos céus está próximo. Mas você olhando para o versículo 12 do mesmo capítulo, você vê também o que nós chamamos de escatologia. Observe, a sua pá, versículo 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso é uma mensagem escatológica. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que seria esse fogo inextinguível? A sua palha? Ou melhor, ele diz assim: a sua palha tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. O que seria o celeiro? Aí ele vem: mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que seria o fogo inextinguível? Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, a mensagem de Mateus capítulo 3, de 1 a 12, ela começa com a mensagem escatológica, e termina com a mensagem escatológica. Mas antes eu queria trazer um pensamento de Martim Lutero. Martim Lutero, ele falava uma coisa muito importante, entre tantas coisas que ele falou, que é muito interessante. Ele falou o seguinte, ele dizia: se eu te louvar por tudo que tu és, não permita que eu te louve. Se eu te louvar só por tudo que tu és, não permita que eu te louve. Rábia, há 800 anos antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, já escreveu uma frase similar e dizia assim: se eu te adorar por causa do céu, exclui-me do teu céu. Se eu te adorar por medo do inferno, faz-me queimar no fogo do inferno. Mas se eu te adorar por tudo que tu és, não afaste de mim a tua face. Olha que coisa fantástica. Se eu te adorar por causa do céu, exclui-me do teu céu. Talvez eu e você estejamos pensando que devemos adorar por causa do céu. Mas Rábia diz assim: não devemos adorar por causa do céu. Por isso ele finaliza dizendo: se eu te adorar por causa do céu, exclui-me do teu céu. Se eu te adorar por medo do inferno, faz-me queimar no fogo do inferno. Mas se eu te adorar por tudo que tu és, não escondas de mim a tua face. A adoração, ela tem uma extensão tremenda, e eu e você precisamos entender que essas faces da adoração, ela pode se manifestar de várias formas. Aqui no texto eu quero começar com a minha primeiro ponto da minha fala dentro do tema a igreja do deserto, com o pregador. Observe, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Quem era João Batista? Primo de Jesus, muito bem. Além do mais, além de ser primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Outra coisa interessante, mais velho do que Jesus, 6 meses. Interessante. Outra coisa importante sobre João Batista: João Batista era um homem simples.
João Batista não frequentou nenhuma cátedra, não tinha curso superior. João Batista não passou pelos seminários, nem presbiteriano, nem Martin Luther, nem qualquer outro seminário. João Batista talvez nem tenha frequentado regularmente os cursos de ensino médio, ou talvez, se ele fez pelo menos a alfabetização, já avançou bastante, mas aparentemente talvez não. João Batista, ele não tinha nenhum canudo de curso superior. Ele não frequentou o IFES, muito menos não frequentou nenhuma universidade. Ele não era médico, ele não era nenhum tipo de advogado ou empresário bem-sucedido. João Batista era um homem de vida simples. Um homem, ainda que filho de um sacerdote, ele era um homem simples, com palavreado simples, mas com um conteúdo profundo. A sua palavra tinha um endereçamento assim, fora do normal. João Batista não se compara aos pregadores de hoje no que diz respeito ao seu vestuário. Veja comigo, por favor, o versículo 4. Como se vestia João Batista? Ele se vestia com paletó e gravata. Ele usava, por exemplo, Natura, Boticário, assim como muitos. Fui reunir ali com o pessoal do louvor, menino, era Natura misturando com Boticário. E eu disse, aí misturou o meu, que era um simples sabonete de coco, e misturou. Aí saí no lucro, né? Os meninos tudo perfumadíssimo. João Batista, diz o texto, versículo 4, usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. Homem simples. Talvez você diga assim, não pastor, ele era o bambambam da época, isso aí era roupa de grife. Não era. Ele não tinha nem casa certa, ele vivia no deserto. Ele vivia nas cavernas, ainda que não fosse leproso, porque nesta época aqui os leprosos e os bandidos, maleantes, viviam nas cavernas, fugindo do regime austero de Roma e também da lei judaica, que dizia para os leprosos que tinham que se afastar no mínimo 15 metros daquele que era são. O leproso não tinha acesso à cidade. Mas João Batista estava vivendo no deserto. E diz o texto que ele usava, versículo 4, veste de pelo de camelo. Imagine pastor Arthur, pastor Geraldo ou pastor Arildo chegar aqui com pelo de camelo, vestido roupa de pelo de camelo, um cinto de couro e mastigando gafanhoto e comendo mel silvestre. Oh, glória! Eu acho que nem entrava no portão, hein? Oh, por favor, moço, o que é que o senhor pretende? Não, eu sou o pastor Geraldo. Sinto muito, tem muitos pastores Geraldo por aqui, mas o senhor não se identifica nada com ele. Mas por quê? Ele não usa esse tipo de traje, ele não tem essa roupa. João Batista, ele vestia simples, mas sua palavra era muito profunda. Diz o texto que ele usava veste de pelo de camelo, cinto de couro, e sua alimentação era a alimentação era gafanhoto. Quem já comeu gafanhoto aqui, por favor, não se manifeste. Talvez um gafanhoto desidratado para a Santa Ceia de final de ano seria um bom prato, hein? Filé. Não precisa de peru, não precisa de nenhuma outra coisa, senão um prato de gafanhoto, exportado, sabe da onde? Da China. Que tal? E no fundo do prato está assim, made em China. Lá eles comem os insetos desidratados. Mas nós não. Nós comemos um bom panetone, né? Comemos um bom frango, uma picanha. A picanha que nos aguarde agora no dia 1º, hein? Ela vai ver. Vamos tirar o atraso, hein? A Jéssica já está com água na boca, né, Jéssica? É isso aí. Mas João Batista, ele não tinha essas coisas. Ainda que nos palácios tinha as melhores frutas, tinha a melhor alimentação, João Batista não vivia nos palácios. João Batista vivia no deserto. E ele comia gafanhoto e mel silvestre. Esse é o quadro do primeiro ponto da nossa fala, a igreja do deserto. Agora,
vamos falar sobre a própria igreja. Como diz o tema, a igreja no deserto era uma igreja sem bancos. Talvez você já deve ter reclamado: esse banco é duro, não? Ele não inclina tanto, ele não é tão confortável. Mas na igreja do deserto não tinha bancos. A igreja do deserto não tinha ventiladores. Talvez você diga assim: está muito quente. Mas não tinha ventiladores. Quando estava frio, era frio. Quando estava quente, era escaldante, era quente. A igreja do deserto não tinha ministério de louvor. Não tinha um grupo seletivo como este. Hein? Não tinha microfones. João Batista tinha que desgoelar para alcançar aquele que estava no último banco. Não tinha professores de crianças para cuidar das crianças. Era ele pregando e o menino correndo, pulando. Não tinha professores de criança. Não tinha pedagoga, não tinha professor da APEC. Não tinha. Também não tinha, sabe o quê? Uma água gostosa como esta, fresquinha, olha, geladinha. João Batista tinha que pregar ali, terminasse, ele ia lá no Jordão e bebia um pouco daquela água. Tem uma igreja na Grande Vitória que eu não vou contar para vocês, preguei várias vezes lá. Não era água da Cezanne, não, era água de coco. Aí dava gosto de pregar lá todo domingo. Todo domingo à noite, água de coco. Brincadeira. João Batista não sabe nem o que é água de coco, hein? João Batista era esse pregador. A sua igreja não tinha câmeras, não tinha um relógio para dizer a hora que começasse e nem a hora que terminasse. João Batista, ele não tinha diáconos, ele não tinha um liturgo, alguém que começasse o culto, fizesse a introdução e passasse a palavra para ele. João Batista não tinha alguém no teclado ou no órgão, que quando ele fosse dar a bênção, as pessoas fizessem assim, dan, e ele pudesse dizer que a graça do nosso Senhor... Não tinha. Tinha que ser tudo num gogó, sem teclado, sem guitarra, sem violão, sem nada. A igreja do deserto também não tinha esse conforto que nós temos hoje. Não tem esse piso lindo, agradável, essa pureza, olha, tudo limpinho, você não vê nada sujo. A igreja do deserto era ele pregando e o vento dando. Era poeira, era mato, era lixo, e ele está lá no meio pregando. Às vezes a gente vem à igreja e vê uma folha de papel correndo, em vez de apanhar, a gente diz: olha, o zelador aí não limpou a igreja, porque aquela folha nem dali era, veio do vento, o vento trouxe, deixou aqui. A igreja do deserto. A igreja do deserto deixa saudades. Porque a igreja do deserto, em relação à igreja da atualidade, era uma igreja, digamos assim, quase que perfeita. A igreja do deserto era uma igreja que atraía pessoas, que não só de perto, mas atraía também pessoas de longe. Quem eram os ouvintes de João Batista? Vamos dar uma olhadinha nos versículos seguintes. Então, versículo 5. Quem vinha ouvir João Batista? A primeira lição é o pregador. A segunda lição é a igreja. A terceira lição é os seus ouvintes. Quem são os ouvintes de João Batista? Veja no versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém. Ou seja, o que o evangelista Mateus está dizendo é que vinha quase toda a cidade de Jerusalém. É óbvio que ele está fazendo uso de uma figura de linguagem chamada hipérbole, exagero. É como se você dissesse assim: olha, no Réveillon do ano 2024, lá na praia da Costa, Itaparica ou Itapuã, toda a Vila Velha estava lá. Eu nunca fui lá. Talvez você vá todo ano, né? Também não estava. Então não é toda a Vila Velha, correto? É uma figura. A Bem-vinda está dizendo que vai todo ano. Não vai não. Então, por quê? Porque é uma figura de linguagem, uma expressão em dizer assim: olha, toda a Vila Velha, ou seja, toda Jerusalém. Não era toda Jerusalém, mas um número bem considerável estavam lá para ouvir João Batista. Com certeza os sacerdotes não estavam, Herodes não estava, Pilatos não estava. Os fariseus e escribas, poucos deles estavam lá, mas estavam
além de toda Jerusalém, também toda a Judéia. Olha só, imaginemos que houvesse 100 mil habitantes em Jerusalém. Agora você coloca só 20 mil. Na Judéia você coloca 10 mil. Já tinha 30 mil pessoas ouvindo João Batista. Um pregador, vamos dizer assim, analfabeto. Um pregador que veste mal, que fede pra caramba, que come mal, mas tem uma mensagem do céu. Amém, irmão? Essa é a grande diferença. Mas não era só Jerusalém que vinha ouvi-lo, vinha também toda a Judéia, mas também vinha toda a circunvizinhança do Jordão, ou seja, todas aquelas pequenas aldeias da região do Jordão estavam ali para ouvir João Batista. Agora observe, você não encontra milagre de João Batista. Qual foi o milagre que João Batista fez? Você olha para o ministério de Jesus, você vai encontrar inúmeros milagres. A mulher com fluxo de sangue, a viúva que ia saindo para enterrar o seu filho na cidade de Naim, Jesus e Pedro andando sobre as águas, você encontra a pesca maravilhosa, e podemos citar aqui vários tantos exemplos de milagres de Jesus, a ressurreição do próprio Lázaro. Então qual é o milagre de João Batista? Vamos lá, quem me ajuda? Certo, diga outro. Só mais um, você de camisa preta. Isso, esse aí eu não lembrava. Pode dizer, qual, irmã? João Batista? João Batista curou o cego? Eu queria saber qual a escola de dominical que a senhora frequentava. Jesus! Então, João Batista não faz milagre. Então as pessoas não iam ouvir João Batista por causa dos milagres. Não iam ouvir Jesus, não iam ouvir João Batista por causa da multiplicação dos pães. Não é isso mesmo? Não iam ouvir Jesus porque tinha um milagre, alguém que estava possesso e ele ia purificar ou ia tirar o demônio. Ia ouvir João Batista por causa da palavra. Oh glória! Isso é que é importante. O que era o chamariz do... Não estou dizendo que Jesus não tinha palavra. O que eu estou dizendo é que o chamariz do ministério de João Batista era a palavra. E isso é que é fenomenal. Um homem que estava numa igreja aparentemente fraca em relação às suas condições físicas, um homem que se vestia mal, um homem que se alimentava mal, um homem que cheirava mal, mas tinha uma mensagem divina, tinha uma palavra de Deus e as pessoas vinham ouvi-lo. Agora, quarta lição: qual é a mensagem da igreja do deserto? Ou seja, qual é a mensagem do pregador da igreja do deserto? Diz no versículo 2, olha a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí ele cita Isaías 40, versículo 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha a mensagem. Mas ainda não terminou a mensagem. A mensagem chega também no versículo 7. E essa mensagem do versículo 7 de João Batista, você não encontra hoje mais nas igrejas pós-modernidade. Você não encontra. Se domingo à noite ou domingo de manhã na IPB Glória, se você for pregar assim, raça de víboras, no outro domingo você está fora da escala. Aquele irmão não vai mais na igreja. Pastor chamou a gente de víbora. Nós somos eleitos de Deus, nós somos povo que Deus escolheu, nós somos cordeiro, nós somos ovelha, ele chamou de víbora. João Batista não tinha papa na língua, ele não tinha conchavo com ninguém, ele não dependia de nada nem de ninguém, só de Deus. E olha, observa o que ele diz no versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer a vós mesmo: temos por pai a Abraão. Olha que mensagem encantadora, irmãos.
arrependei-vos, versículo 2, porque está próximo o reino dos céus. No princípio, Carlos falou sobre, dentro da liturgia, nós fazermos uma oração de arrependimento de pecados, ou confissão de pecados. Qual o momento das nossas vidas, das nossas orações, em casa, em particular, no quarto, que nós temos gastado no mínimo 5 minutos confessando os nossos pecados e as nossas culpas? Qual foi a última vez que você falou assim: Senhor, miserável homem que sou, Senhor, eu fiz isso, tu sabes, mas eu quero confessar. Senhor, eu disse para o meu cliente que o produto era uma coisa, mas o produto é outra, Senhor. Eu tentei enganar ele e ele comprou assim mesmo, Senhor, e eu saí no lucro. Eu sei que daqui a uns dias ele vai dizer que o troço quebrou, mas vendeu. Quantas vezes nós confessamos a Deus nosso pecado? Demos nomes a Ele. Quantas vezes nós falamos para nossa esposa e nossos filhos, ou os nossos pais: me perdoe, eu errei contra você. Aquela oração do filho pródigo: pequei contra os céus e diante de ti. Qual a última vez que nós fizemos isso? Confessar a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado. E a mensagem de João Batista é uma mensagem confrontante, não confortante. Ela confronta e ela diz assim para... Irmãos, observe, a igreja da pós-modernidade. Imagine se viesse um povo aqui de Ilha das Flores, digamos aí 20 pessoas não cristãos, viesse. 20 pessoas ocupavam os 4 primeiros bancos. Descesse aqui de Garrido, é aqui Garrido? Isso, Sagrada Família, descesse mais 20 pessoas. Garrido, para cá. Viesse mais 20 pessoas de Garrido. Era suficiente para encher. Aí o pastor Geraldo vai pregar: raça de víboras, quem vos trouxe aqui? Quando é que esse povo ia voltar aqui de novo? E vocês iam dizer: poxa, esse povo nunca veio aqui, pastor, vem, já assusta o povo. Tem que trazer uma palavra mais macia, não é? Não? João Batista não tinha esse tipo de conchavo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e ajude aquele que tem necessidade. E ele dizia assim no versículo 7: ele, porém, dizia aos fariseus e saduceus que vinham ao batismo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Propósito, versículo 8. Qual o propósito? O propósito da mensagem de João Batista não era confrontar. O propósito da mensagem de João Batista não era irritar, gerar mal-estar, criar problema, mas ver resultados, ver mudança, renovação, transformação, como também conosco. Observe o versículo 8, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E ele vai mais adiante no versículo 10 e diz: o machado está posto à raiz das árvores. A W. Tozer, ele diz que nós precisamos descobrir o que Deus quer fazer em nós, o que Deus quer fazer por nós e o que Deus quer fazer através de nós. Nós precisamos descobrir o que Deus quer fazer através de nós, o que Deus quer fazer em nós. Por isso ele diz no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas é muito importante também que no versículo 10, ele, vindo à mensagem escatológica, ele volta a dizer: pois já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. Esse é o quinto ponto da minha mensagem, dentro desse contexto do propósito. Observe,
João Batista não está dizendo assim, produzir nada. Ele está dizendo, até o que produzir fruto, mas que não seja fruto bom, vai ser cortado. Talvez você pense assim, olha, eu não produzo tantos frutos, mas produzo frutos. Parece que não está muito bem não, aqui dentro do contexto. Porque ele diz assim, pois não produz bom fruto, é cortado. Talvez, irmãos, nós tenhamos... Deixa eu falar sobre o livro O Monge e o Executivo. Talvez você já tenha lido esse livro. Se não leio, ainda é tempo de ler. Este livro, O Monge Executivo, fala sobre... Ele é de Jamie Hunter. E muitos episódios que acontecem dentro do livro, tem uma parte que ele vai esclarecer sobre compromisso e comprometimento. Se eu perguntar aqui, quem tem compromisso com Deus e com a igreja, eu acredito que todos vão levantar as mãos. Sim, pastor, eu tenho compromisso com Deus e com a igreja. Mas sabe o que é que Jamie Hunter diz no seu livro O Monge e o Executivo? Ele diz o seguinte: há uma festa. Nessa festa precisa fazer um bolo. Então vamos precisar de ovos. A gente vai lá na geladeira ou vai lá onde a galinha coloca os ovos, pega os ovos, quebra e põe na mistura. A galinha se compromete, a galinha, ela tem compromisso. Ela põe o ovo e sai fora. Isso é compromisso. Ela põe o ovo, tá aí o ovo, você faz o que você quiser, não mexe comigo. Isso é compromisso. Mas ele diz também no livro que o porco, ele tem comprometimento. E ele explica o que é comprometimento. Ele diz assim, olha, nós precisamos fazer uma feijoada. Feijoada só com carne seca não dá. Feijoada só com carne de boi não dá. Nós vamos precisar também de quê? De bacon. Vamos precisar de carne do porco ou da porca. Pé de porco. Feijoada sem pé de porco, sem orelha de porco, não é feijoada. Eu não é. É o rabinho do porco. Então tem que ter alguma coisa do porco ou da porca. Agora eu lhe pergunto, pense comigo, como é que o porco vai dar a orelha, vai dar o bacon, vai dar o pé, vai dar o rabinho dele para a feijoada, mantendo-se vivo? Tem como? Isso é comprometimento. Agora pense você tem compromisso ou comprometimento com a igreja e com Deus? Olha que coisa interessante. O compromisso é uma coisa que não requer seu sangue. O compromisso não requer a sua vida. O comprometimento, sim. Quando eu me comprometo, eu estou disposto até dar a minha própria vida. Dá para perceber a diferença do compromisso? Quando alguém te perguntar assim, você tem compromisso com a igreja? Você diz, não, eu tenho comprometimento. Porque compromisso é muito vago, é muito pouco. Ele diz aqui, produzis bom fruto. Bom fruto. Ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Olha, se a árvore que não produz bom fruto, ela é lançada ao fogo, imagina a árvore que não produz fruto nenhum. Eu vou só recordar, Jesus estava descendo de Jerusalém para Jericó e encontrou uma figueira. Aí foi procurar nela fruto, não achou. Ele amaldiçoou. Quando eles voltaram para Jerusalém novamente, Pedro disse, Senhor, a árvore que tu falaste, ela secou. Assim será todo aquele que eu procurar fruto e não encontrar. Hoje é o último domingo de 2024. Estamos caminhando para o próximo domingo, que vem ser primeiro domingo do ano de 2025.
O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai mudar na sua vida? O que vai mudar na minha história, na sua história? Talvez é só um dia normal. Talvez é só um ano a mais. Mas estamos dispostos a produzir bons frutos? Estamos dispostos a estar comprometido totalmente e não simplesmente com o compromisso? O comprometimento ele é mais profundo. João Batista ele não estava nem com compromisso, nem comprometido com o sistema. Ele tinha mais do que um compromisso, ele estava comprometido com Deus e com a obra de Deus. Eu e você temos vários desafios vividos no ano 2024, que vamos encarar ainda maiores no ano 2025. Mas um deles é nós ganharmos alguém para Jesus. Se nós somos aqui 20, se cada um em 2025 trazer uma pessoa para a igreja, no dezembro de 2025, eu estarei pregando para no mínimo 40 pessoas. O que vamos fazer diante do comprometimento que nós temos com Deus? Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Olhe para a igreja do deserto. Olhe com mais calma em casa. Observe o pregador, sua mensagem, seu público. Observe a igreja. A igreja do deserto não tinha uma pessoa exclusiva para mexer na mídia. Não tinha. Está aí, uma pessoa exclusiva para mexer na mídia. Ainda vem outro, às vezes, auxiliar, né? Ou atrapalhar, não sei ao certo. Mas vem, né? Na igreja do deserto não tem nada disso, mas foi uma igreja próspera, uma igreja crescente, abundante. E que eu e você possamos ser assim.